E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje é a aula de contabilidade pública e hoje vamos falar sobre o balanço orçamentário, tudo bem? Então vamos lá, vamos marcar aqui, balanço orçamentário. O que diz o balanço orçamentário? O balanço orçamentário foi instituído no artigo 102 da Lei 4.320 de 64, certo? Então, temos aí, já faz bastante tempo, tá? Qual que é o objetivo dele? Demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, tudo bem? Então, o que pertence e pertence é sempre do exercício financeiro, tá? Então, pertence ao exercício financeiro o quê? As receitas arrecadadas, exercício que a gente fala é o ano, tá? Arrecadadas, faltou letra aqui. Receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas, tá? Então vocês vão ver muito esse termo aqui, empenhadas. O que é despesa empenhada, professor? É a despesa que foi executada, que eu tive reconhecimento, tá? Eu fiz ali o reconhecimento dessa despesa, tá? Por isso que eu chamo de empenho, tá? Tem um sistema ali na contabilidade pública que eu registro essa despesa, tá? Aí depois a gente vai ver se de fato ocorreu e se de fato foi pago. Mas o reconhecimento da dívida, da despesa pública, se faz através do empenho da despesa, tudo bem? Então, vamos lá. E vou mostrar aqui a estrutura para vocês do nosso balanço orçamentário. Pessoal, qual deve ser a estrutura do balanço orçamentário? Então temos aqui, ó, vou colocar de uma forma bem simplificada, tá? Depois, na próxima aula, eu coloco um maior detalhamento desse balanço, tudo bem? Então compete as receitas, as nossas receitas correntes. O que é receita corrente, professor? Receita corrente é proveniente de tributos, arrecadação tributária, contribuições, certo? É tudo que é pago de um ente ali privado ou público, tá? Que serve para manter ali que serve aí para manter as nossas atividades. Basicamente são os tributos, certo? E nós temos as receitas de capital, que são aquele dinheiro proveniente que vem de captação de empréstimo. Quando eu pego empréstimo, o setor público também contrai empréstimo, tudo bem? Então, aquele dinheiro que entra é uma receita de capital. Venda de ativos, bens móveis, títulos de dívida, essas coisas, títulos, também é receita de capital. Outro exemplo também, venda de bens imóveis, ativos imobilizados, imóveis, eu posso vender alienação de bens. Essa venda também é uma receita de capital, certo? E também aquelas transferências que vêm de outros setores que são específicos para, vamos supor, uma determinada obra, que seria a despesa de capital, tudo bem? Então aqui temos a classificação de receita entre corrente e de capital, certo? E o que tem no balanço referente às receitas? A gente tem as receitas previstas, certo? Vou abreviar aqui, previstas, e as receitas arrecadadas. Então, o que diz a receita prevista? A receita prevista é a minha parte de planejamento, certo? Planejamento. E a receita arrecadada é a parte da execução, certo? E nós temos aqui também
Vamos aqui, colocar aqui um total, tudo bem? Temos um total. Além das receitas, a gente tem que ter as despesas. Normalmente vai embaixo nos demonstrativos públicos, tá? Mas a gente vai colocar aqui do lado que fica mais fácil, tá? Não, acho que dá para colocar aqui embaixo. Então nós temos as despesas, também dividido. Lembrando, essa divisão aqui em correntes de capital são as categorias econômicas, tá? Vamos marcar aqui categorias econômicas. Se eu perguntar como que é dividido, em quais categorias econômicas são divididos receitas e despesas, vocês vão responder correntes e de capital, tudo bem? Então as despesas, a gente tem tanto as despesas correntes, que serve para manter a atividade do setor público, despesa com pessoal, despesa de bens de consumo, certo? Então é isso. É o custeio da máquina pública, tá? É pagamento de dívida também, pagamento de juros de dívida, perdão. E nós temos a despesas de capital, que aí sim entra o pagamento dos empréstimos, entra também as obras, as aquisições de imóveis. Lembrando, as aquisições de imobiliário, vamos supor, bens de consumo, itens, é as despesas correntes. As questões de ativos imobilizados, máquinas, equipamentos, são as despesas de capital. E elas são divididas como? Elas são divididas entre fixadas, que é a parte do planejamento, tá? E também está dividida em empenhada, liquidada e pagas. Só que, então, a parte fixada é a parte do planejamento, a parte do empenhado, liquidado e pago é a parte da execução, tá? Nesse momento a gente só vai trabalhar aqui por enquanto com as despesas, nessa análise a gente só vai trabalhar com as despesas fixadas e empenhadas, tá? Então vamos deixar aqui para depois essa parte do liquidadas e pagas. Então, na receita, o que você deve se preocupar? Qual que é a receita prevista, o quanto que eu previ, certo? E qual que é a despesa, a receita arrecadada, certo? E na despesa, eu devo me preocupar com o quê? Com os estágios da execução da despesa, certo? Com os estágios da execução, que é a parte dos fixados, empenhados, liquidadas e pagos, que a gente chama de estágios de execução da despesa, certo? Todos esses são estágios, tá? Então, se eu perguntar quais os estágios da receita, previsão e arrecadação, tá? E da despesa entre fixadas, empenhadas, liquidadas e pagas, certo? Então vamos lá. Vamos usar uma situação aqui. Então lembrando que as receitas previstas, certo? As previstas e as minhas despesas fixadas, a parte do planejamento, o que é previsto vem da onde? Da onde que vem esses valores? Da minha LOA, que mexe com o meu planejamento anual. Eu que vou lá estipular quanto que eu vou arrecadar e no que eu vou gastar, tudo bem? Então a gente vai focar em algumas análises, tudo bem? Então vamos ao próximo. Pessoal, então a primeira análise que a gente vai ter aqui vai ser a análise o quê? Do orçamento aprovado, certo? Então vamos marcar aqui a primeira análise. Do orçamento
aprovado. Então eu já sei, se eu estou falando de orçamento aprovado, eu vou analisar quem? As minhas receitas previstas e as minhas despesas fixadas, tudo bem? Então vamos supor aqui que tivemos uma receita. Lembrando que o total das minhas receitas e o total das minhas despesas previstas e fixadas, eles têm que ser iguais, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor, então, que a gente tem uma receita corrente de quanto? De R$700 e de receita, uma previsão de arrecadar R$1.000 de receitas de capital. Então temos o valor aqui, total de 1.000, certo? E as minhas despesas correntes, eu tenho aqui, para chegar num valor aqui de 500, despesas correntes, então eu tenho uma previsão de gastos para manter o meu sistema, certo? De 500, e as minhas despesas de capital aqui, total de 500. Então, total aqui de R$1.000, certo? Então, qual o primeiro item que a gente vai analisar aqui? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, uma análise do meu orçamento corrente, certo? Vou fazer uma análise do meu orçamento corrente. Eu quero saber se eu tive déficit ou superávit, certo? Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar minhas receitas correntes previstas, tá? Minhas receitas correntes previstas, 700, menos as minhas despesas correntes, de 500. O que eu tenho aqui? O valor de 200, certo? Então, quer dizer que eu tenho um superávit corrente. E eu também consigo fazer aqui uma análise do meu orçamento de capital. Vamos fazer análise de capital, pessoal. Então, vamos fazer aqui o que vai ser a análise do orçamento de capital. Então, serão as minhas receitas de capital. Eu coloquei C, mas é tudo com C, tá? Perdão. Então, receitas de capital, 300. E as minhas despesas de capital em 500. Aqui deu o quê? Menos 200. Então, quer dizer que eu tenho o quê? Um déficit de capital. O que significa, pessoal? O que significa é o quê? Se eu tenho um superávit corrente, quer dizer que aquele... Ó, aqui eu tô vendo que eu vou ter um valor maior de arrecadação nas minhas receitas correntes, só que eu vou ter menos despesas correntes. Então, esse dinheiro de sobra aqui vai financiar quem? Vai financiar as minhas despesas de capital, certo? Eu vou ter uma despesa de... Vou acabar financiando minhas despesas de capital. Então, isso acaba até que sendo bom, tá? Então, isso que a gente chama, quando eu tenho um superávit corrente, eu tenho o quê? Uma capitalização do meu orçamento. Então eu tenho uma capitalização nessa situação, quando eu tenho um superávit corrente e um déficit de capital. Por quê? Porque eu estou usando parte, lembrando que tem que ser igual aqui a previsão com a fixação da despesa, tá? Então vai ser sempre igualzinho, só que a divisão vai ser diferente. Então, maior parte das minhas despesas de capital será paga com o quê? Com a minha arrecadação de tributos, certo? Eu não vou precisar estar captando ali empréstimos, receitas de capital para poder estar financiando aqui meu governo, certo? E se acontecer, pessoal,
um exemplo aqui. Vamos mudar aqui o exemplo. Tenho 400. $600. Tá ótimo, beleza. Então vamos lá. Nossa análise de orçamento corrente, certo? Nossa análise de orçamento corrente. Ó, vou escrever aqui cor. Melhor, né? Então eu tenho R$ 400 previstos nas receitas correntes e 500 de capital, de despesa corrente. Então eu tenho menos 100, que significa que eu estou prevendo arrecadar menos na minha receita corrente para cobrir as minhas despesas correntes, certo? Então eu tenho o quê? Um déficit corrente. Logo, na minha análise, então, da parte de capital, o que vai acontecer? Eu tive aqui na minha receita de capital 600 e minha despesa de capital 500. Logo, eu tive o quê? As minhas receitas de capitais são maiores do que as minhas despesas de capital previstas, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui um superávit, que deu a mais, de capital. Então, isso quer dizer o quê? Que esse dinheiro de superávit eu vou servir para quê? Para custear as minhas despesas correntes. O que não é ideal, tá? Então, eu tenho a chamada o quê? Quando acontece essa situação aqui, eu tenho a chamada descapitalização. Do orçamento, certo? O ideal é o quê? Que eu tenha superávit de corrente e déficit de capital. Para quê? Para que eu tenha contraído menos dinheiro proveniente de coisas que eu tive que fazer uma dívida anterior, certo? Porque se eu tenho uma receita de capital, é porque eu estou precisando de recursos externos, de recursos que não são, que são de outras fontes a não ser de tributos, certo? Então vamos lá. Vamos ao próximo, nossa próxima. Pessoal, nossa segunda análise agora vai ser em cima do nosso resultado orçamentário, tá? Nosso resultado orçamentário. O que a gente vai analisar agora? Nosso resultado na execução da receita. Então, a gente colocou aqui, a gente tem aqui previsto, vamos trocar esses números aqui. Uma receita corrente de 700, uma receita de capital 300 na prevista, tá? Na prevista. E eu tenho... eu previ que eu ia arrecadar 700 de impostos, tá? De tributos. Só que eu arrecadei 500 de receita corrente e 300 aqui de receita de capital, tá? Então, o que a gente vai analisar aqui? A gente tem um total, então, arrecadado de 800, certo? Então, o que a gente vai analisar aqui? Eu tenho a minha execução da receita corrente, tá? Vou marcar aqui. Marque aí, execução da receita corrente. Eu estava prevendo que eu ia arrecadar 700.
Porém, só arrecadei 500, certo? Então, eu arrecadei a menos. Eu tive o quê? Pessoal, faz ao contrário, tá? Senão, pera aí. 500 arrecadado e 700, só que eu estava prevendo 700. Então, eu arrecadei a menos de receita corrente. Logo, eu tenho o quê? Uma insuficiência de arrecadação. Ou tem outro nome, frustração da receita corrente, tá? Ou frustração da receita corrente. Ó, arrecadei a menos a minha receita corrente. Ah, professor, mas e o de capital? O que aconteceu com a de capital? E se fosse a mais? Se fosse ao contrário? Eu arrecadei a mais aqui. Peraí, não, vamos fazer a análise total aqui, tá? Vamos fazer a de capital. Eu arrecadei 300. Ó, arrecadado 300. E estava previsto 300. Zerou, certo? Então eu tenho o quê? Um equilíbrio na arrecadação. Um equilíbrio de receita. Certo? Então, eu sei que no total, então eu sei que na minha arrecadação de receita corrente, eu tive menos. Minha receita foi insuficiente. Minha arrecadação foi insuficiente. Eu tive frustração de receita. Eu dei menos. Porém, as minhas receitas de capital, eu arrecadei aquilo que eu estava prevendo. Eu tive um equilíbrio. No total, eu estou falando que eu arrecadei a menos. Certo? Ó, era para ter arrecadado 1.000 de receita. Porém, eu só arrecadei 800. Então, eu tenho uma insuficiência de receita total, certo? E foi provocado por quê? Qual foi o motivo que eu não consegui cumprir? Devido à arrecadação das receitas correntes. As minhas receitas correntes, eu arrecadei menos. Então, isso impactou meu resultado final aqui. Então, no total, a minha receita arrecadada foi insuficiente devido à baixa arrecadação de receitas correntes. Agora vamos fazer a situação se fosse a maior, pessoal. Vamos lá, 900, vamos ser menos miserável, né? Vamos lá, 1.050. Então, qual que é a minha análise aqui? Eu tenho da minha corrente aqui, vou analisar a corrente. Tive aqui 900 de arrecadação e 700 previsto. Então eu tive positivo. Eu tive o quê? Um excesso de arrecadação.
tive excesso. Olha que maravilha. Excesso. Positivo. Porém, o que aconteceu com a minha de capital aqui? Eu arrecadei 150. Porém, estava previsto 300. Então, eu tive diminuição aqui. Eu tive o quê? Eu tive uma insuficiência de arrecadação. Insuficiência ou frustração, tá? Insuficiência de arrecadação ou frustração de receita. Mas e no geral? O que aconteceu no total? Eu arrecadei a mais. Ó, arrecadei 1.050. Só que estava previsto 1.000. Arrecadei 50 a mais. Então, eu tenho que, no geral, eu tive um excesso de arrecadação. Mas quem que ajudou a motivar esse excesso de arrecadação? As minhas receitas correntes. Porque se dependesse aqui da minha receita de capital, eu teria menos arrecadação. Então, quem ajudou ao que o resultado fosse positivo, eu tivesse excesso de arrecadação, foi as minhas receitas correntes, tudo bem? Agora nós vamos fazer a nossa análise da despesa. Pessoal, então a sequência aqui que a gente tem, vamos tratar do resultado da execução da despesa. Agora a gente vai ver como que a despesa foi executada perante aquilo que eu fixei, aquilo que eu planejei na minha LOA, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma despesa empenhada, fixada de 500, empenhada de 400, certo? E aqui de 300 aqui de capital. Ó, minhas despesas de 700. Então, nossa análise aqui. Despesa corrente. Minha despesa corrente, a empenhada foi 400. E as minhas fixadas foram de 500. Peraí. Aqui a análise tem que ser o contrário, pessoal. Aqui a gente está falando de gastos, tá? Ó, a minha fixada foi de 500. Perdão. A minha empenhada eu executei só 400. Então, eu tive ganho aqui de 100, tá? Então eu tive o quê? Economia. Economia em quê? Na despesa corrente. E a minha de capital, professor? Mesma coisa, certo? A minha de capital, fixei 500. Falei que ia gastar 500. Gastei 300, certo? Então eu tive economia. E se for valor igual? Aqui eu tenho um equilíbrio. Um equilíbrio na execução da despesa. Tá? Ah, e se der maior, professor? Se der maior. Primeiro, não pode acontecer maior. Um exemplo. R$600 aqui eu vou colocar, certo? Na corrente. Aqui seria o quê? Excesso de despesa. Mas isso daqui não pode acontecer. Por quê? Porque eu não tenho orçamento. Eu não tenho orçamento suficiente. Eu não tenho previsão orçamentária para estar executando essa despesa maior que a minha despesa. Eu não tenho crédito aqui, certo? Só pode, a despesa só pode ser executada, só pode ser empenhada
se eu tiver crédito disponível. Aqui eu não posso empenhar mais do que eu estou fixando, eu não posso. Eu tenho que fazer um ajuste orçamentário. Ah, mas isso pode acontecer? Pode, mas não deve. Não é previsto, isso não pode em lei orçamentária. Então, a minha despesa não pode ser maior do que a minha fixada. A minha despesa executada não pode ser maior do que a minha fixada, certo? Isso é irregular, isso é impossível. Quase que impossível, tá? Porém, não pode ocorrer. Porque assim, qual que é a lógica do orçamento público? Eu tenho um crédito, digamos que eu tenho lá um crédito, R$ 500 para gastar. E eu vou baixando, conforme eu faço uma despesa de R$ 100, tenho 500, executei 100 de despesa, fico com 400. Minha próxima despesa é de 200. Tiro desses 400, fico com 200, certo? Ele vai baixando